Público. Doutor Liardo, o que é que ficou acertado em relação ao trabalho da Polícia Federal a partir de agora? Principalmente nós vamos falar o mínimo possível, falar muito pouco e agir mais. A Polícia Federal trabalha sem dar entrevista, sem comentar o que está fazendo, e nós vamos ficar num nível assim, afinadíssimo com a Superintendência da Polícia Federal, e de tal forma que nós vamos falar muito pouco daqui para frente. Significa dizer, pela sua nova postura, que a Polícia Federal já está no caso oficialmente, ou na prática? Já estamos trabalhando intensamente. A Polícia Federal já começou a trabalhar? Primeira reunião de trabalho já houve aqui. Doutor, agora me diga uma coisa. Chamou a atenção das pessoas um termo utilizado no Diário Oficial da União que dizia que é um caso de repercussão internacional. O caso que envolve a morte de Fernanda Lades. Isso está no Diário Oficial da União. Por que esse termo foi utilizado e o que é que isso muda na prática? Eu tenho a impressão que nos dias de hoje quase tudo tem repercussão internacional, porque nós temos uma internet que é no planeta Terra. Tudo que se passa aqui está com repercussão no mundo todo. E esse caso, pela gravidade, pela complexidade, pode ser tido como um caso realmente de repercussão, no mínimo, interestadual. E aí vai além das fronteiras, naturalmente, pela mídia. A mídia está dando uma notoriedade surpreendente até, não por culpa da mídia, mas porque o caso em si acabou levando a esse nível de repercussão. Então, por essa razão e por outras, o ministro entendeu que era o caso de autorizar, ele não só autorizou, na decisão dele está escrito determinar. Ele, assim, diante de todos os considerandos, ele determina. Está lá na decisão dele, ele determina. Então, quando determina, ele está mandando. Quando ele diz que o caso é de repercussão interestadual, isso de alguma maneira muda a atuação do Ministério Público? O caso passaria para o Ministério Público Federal, continuaria com o Ministério Público Estadual? Como é que isso vai trabalhar? Continua com o Ministério Público Estadual, acompanhando, porque nós não temos a federalização do crime ou dos crimes que venham a ser apurados. Portanto, nós estamos trabalhando com um homicídio e que não está sendo federalizado. Isso afasta, então, a possibilidade de tráfico internacional, de prostituição internacional, já que se trata de crimes estaduais? O foco principal, fora de qualquer dúvida, é encontrar o esclarecimento, encontrar as causas, identificar, colher provas dos autores do homicídio. O ponto relevante a ser considerado é o homicídio. Agora, em torno do homicídio, pode aparecer alguma coisa, não que seja de grande relevância. O ponto alto aqui é encontrar os matadores da Fernanda Lades. Doutor Liardo, boa tarde. Pois não, Antônio. Doutor Liardo, o senhor acabou de falar sobre estilo da Polícia Federal. Um jeito diferente, vamos dizer assim, de se comportar, de não dar entrevistas. O senhor e o doutor Biraci também vão mudar, quer dizer, vão ter um comportamento diferente a partir de agora no que tange a forma de se relacionar com a população? Entendo que não é bem de deixar de se comportar informando a população. O que ocorre é que a Polícia Federal, de nenhuma maneira, necessita, como nós também necessitamos, de estar fazendo as coisas e dando explicações do que está sendo feito, para que possa se manter em evidência ou qualquer coisa do tipo, se justificar. Os delegados... Não tem nada que está explicando, fazendo e está explicando. Mas os delegados recomendaram algum tipo de nova postura aos senhores? Não, nós não recebemos, de nenhuma maneira receberíamos orientação por parte dos delegados, assim como nós também não vamos, de nenhuma maneira, dizer como é que o delegado se comporta. Agora, o que ocorre é que nós não vamos falar por eles. Se eles não vão falar, eles só vão dar uma entrevista, dizendo que não pode dar entrevista, só isso. Bom, agora... E aí, como eles não podem dar entrevista, nós não vamos falar por eles. Então, o caminho... Eles vão trabalhar e manter realmente esse trabalho de uma forma sigilosa. O senhor diria, portanto, que o caminho para a população e a imprensa obterem informações continua sendo os procuradores, os promotores, Eliardo Cabral e o Biraci Rocha? Eu creio que sim. Nós, dentro dos limites, é o que nós estamos fazendo bem aqui agora,
embora contrariando um desejo de não estar mais assim tão expostos, né? Porque nós não queremos estar tão expostos como vem sendo feita uma exposição, que não é culpa de vocês, é claro. Mas nós vamos limitar ao máximo que pudermos no tocante à frequência na mídia e também limitar o volume de informações. Nós vamos informar o estritamente necessário. Se possível, vamos analisar essa possibilidade e elegermos, conseguirmos uma espécie de porta-voz, quem sabe. Bom, aqueles depoimentos que os senhores vinham colhendo lá no próprio Ministério Público Estadual, aquilo vai continuar, essa posição do Ministério Público vai continuar ou cessou, doutor Eliardo? Nós vamos trabalhar em conjunto, em harmonia com os policiais federais que serão designados, nomeados para o caso. Nós vamos continuar colhendo, repetir, se for necessário, produção de provas. Tudo que tiver que ser feito pela Polícia Federal será em conjunto com o Ministério Público e vice-versa. Se o promotor entender que deve fazer alguma coisa, vai fazer em conjunto com a Polícia Federal. Os peritos do Ministério Público de Brasília, do Distrito Federal, como ficam eles a partir de agora, doutor Eliardo? Cada vez mais envolvidos com essa causa, porque eles vieram para nos auxiliar, para auxiliar os promotores de justiça. Independente de qual seja a polícia, que fosse, no caso, a época civil ou agora federal, independente disso, eles vão continuar fazendo o trabalho deles de auxiliar os promotores de justiça que estão no caso, promotores estaduais. Doutor Eliardo, foram produzidos 14 volumes no inquérito, com depoimentos, com provas pela Polícia Civil. O que é que será aproveitado de tudo aquilo que a Polícia Civil fez? O que precisa ficar bem claro, isso aqui é importante que fique bem claro, o seguinte: a Polícia Civil, a Polícia Federal não vai de nenhuma forma estar vinculada ao que foi feito pela Polícia Civil e nem tampouco nós nos sentiremos como promotores de justiça, eu e o doutor Biraci, nós não estamos nem um pouquinho à vontade para dizer à Polícia Federal o que vai fazer, não. É muito mais interessante que o delegado com sua equipe inicie o trabalho e ele mesmo vá descobrindo as coisas. Mas uma coisa é certa, nós estaremos sempre por perto e as informações que nós temos, no momento oportuno e em sendo oportuno, vamos passar para eles. Não no sentido de induzir de uma forma, pulverizar ou tentar conduzir de uma forma. Ele tem e vai manter a total independência até para trazer resultados que contrariam nossas expectativas, se for o caso. Muito obrigado, doutor Eliardo. Também está aqui o doutor Ubiraci Rocha. Doutor Ubiraci, qual a avaliação que o senhor faz dessa reunião e que permaneceu agora aqui na sala com os procuradores? Extremamente positiva. É do conhecimento de todo o Piauí que há uma interação muito grande e respeitosa entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. E logo que o ministro da Justiça determinou o ingresso da Polícia Federal na investigação do caso da morte da estudante Fernanda Lages, o que nós fizemos hoje aqui foi exatamente afinar os discursos no sentido de que a Polícia Federal logo passe a investigar a morte da estudante. Agora, o senhor acabou de se referir aí, agora há pouco, logo após a reunião, a respeito de uma máquina que precisa ser desmontada. O que o senhor estava se referindo exatamente no que diz respeito a esse caso, Fernanda Lages? Eu acho que o que tem que ser desmontado é a máquina política eleitoral existente no aparelho de segurança pública do Estado do Piauí. Isso é do conhecimento de todos, não adianta mais esconder. Enquanto essa máquina não for desmontada, enquanto a Polícia Civil do Estado do Piauí não vier atender a interesse de toda a coletividade piauiense e vier atender interesse de grupos eleitorais e políticos, nós teremos ou continuaremos a ter a desmoralização da Polícia Civil do Estado do Piauí. Doutor Biraci, e na sua visão foi isso que aconteceu no caso Fernanda Lages? Como, Tony? No caso Fernanda Lages, na sua opinião e visão, foi isso que aconteceu? Interesses outros interferiram na ação da polícia? Olha, Tony, na medida que nós não temos uma polícia independente, uma polícia que não pode olhar no olho de cada piauiense, uma polícia que está subordinada a interesses políticos, eleitorais, de grupos políticos locais, nós não podemos esperar nada dessa polícia, a não ser o resultado que todo o Piauí obteve. Então, é necessário que nós tenhamos a responsabilidade e a clareza de dizer
que se essa máquina não for desmontada, quem embarcar nesse barco vai, com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida disso, vai mergulhar nas profundezas do oceano. Doutor Ubiraci, isso de alguma maneira prejudicou, por exemplo, depoimentos, coleta de provas? De que maneira é que especificamente essa máquina essa máquina que o senhor se refere, teria atrapalhado essas investigações? Houve perda de provas, depoimentos não foram tomados que eram necessários? Como é que isso aconteceu? Eu não posso dizer se houve ou não perda de provas. O que eu posso afirmar é que no momento em que uma polícia tem gerência política e eleitoral, ela passa a ficar desacreditada. Isso é uma verdade. Quem é que faz isso, que comanda essa máquina que o senhor se refere? Setores de interesses políticos da sociedade piauiense, do estado do Piauí. Doutor Ubiraci, e as forças ocultas que tentaram impedir que a Polícia Federal entrasse nesse caso? Foi uma vitória contra elas? As forças ocultas, que ainda se encontram ocultas, porque estão por trás, sempre querendo se contrapor ao trabalho do Ministério Público Estadual. Essas forças continuarão ocultas a trabalhar, mas o Ministério Público do Piauí não se intimidará diante delas. Nós faremos o nosso papel determinado e firme em prol da sociedade piauiense. Com certeza, todos aqueles que nessa semana inteira tentaram denegrir a imagem do Ministério Público Estadual, hoje, com a determinação do senhor ministro da Justiça, tem uma resposta à altura do papel que está exercendo o Ministério Público do Estado em prol da sociedade piauiense. Existe delegado designado para iniciar as investigações? Quando é que a Polícia Federal começa a fazer as primeiras diligências, tomada de depoimentos? Bem, ainda não existe delegado determinado, porque nós ainda iremos formalizar o pedido de repasse do inquérito policial do Estado do Piauí para a Polícia Federal. Essa formalização será feita junto ao juiz da primeira vara do Tribunal do Júri, doutor Antônio Reis Jesus Noleto. Então, após a sua decisão, esse inquérito, com certeza, acreditamos nisso, será encaminhado à Polícia Federal. Então, só depois disso é que a superintendência local tomará as providências do ponto de vista burocrático para que chegue aqui ao Estado do Piauí toda a equipe de delegados e todo o pessoal de apoio para fazer a investigação da morte da estudante. O pedido do doutor Noleto acontece hoje? Pode ser hoje. Nós estamos ainda acrescentando alguns aspectos e com certeza de hoje para amanhã, o mais tardar, na segunda-feira, ele será formalizado. E aí o Piauí inteiro ficará tomando conhecimento da posição oficial do Poder Judiciário do Estado do Piauí. Muito obrigado, doutor Ubiraci Rocha. Obrigado também ao doutor Eliardo Cabral. Terminou a reunião durou 3 horas e meia com policiais federais, com delegados da Polícia Federal, com os procuradores da República e agora oficialmente fazem parte desse trabalho de investigação. Faltando, portanto, determinar quem será o delegado, quem serão os agentes que virão ao Estado do Piauí para fazer as investigações no caso Fernanda Lades. Portanto, Polícia Federal, mais do que nunca, investigando a morte da estudante Fernanda Lades a partir de agora.